Este Vida em Foco é um Vida em Foco para alertar as mulheres. É você que é mulher sabe que uma visita ao ginecologista é essencial uma vez por ano. E as mulheres parece que são mais cuidadosas, né? Os homens fogem, né? Normalmente de fazer qualquer tipo de exame invasivo, mas nós mulheres não temos escapatória. Então, para falar sobre câncer de mama, nós convidamos alguém muito especial, que é a doutora Amanda Neves Machado. Ela pertence ao Centro de Mama do Salomão Zop, ela é a médica responsável lá pelo Salomão Zop Diagnósticos, mastologista e uma pessoa que está habilitada a conversar conosco sobre câncer de mama, que é o segundo tipo mais frequente em todo o mundo e mata, né, mais mulheres. Então, respondendo aí por 22% dos casos novos a cada ano. Então, no Brasil, esta doença, olha que terrível dar essa informação para você, ainda é diagnosticada em estágios avançados. A gente não gostaria de falar isso, porque se existe um exame, por que não fazê-lo, né? Para a gente descobrir. Doutora Amanda, obrigada por ter aceito o nosso convite em primeiro lugar. Agora, falei a verdade aí? As informações são todas corretas aí? Todas corretas. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. No mundo ele está em segundo lugar e ele é o câncer que mais mata mulheres realmente. Tanto é que o INCA fez uma estimativa para 2012 de quase 53 mil novos casos de câncer de mama aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Nessa reportagem que a gente vai mostrar aqui no programa hoje, você de casa vai ver pessoas de várias idades que foram diagnosticadas e estão passando por um tratamento lá no Pérola Baito. E eu me surpreendi, porque tinha pessoas ali de 20 e poucos anos, meninas muito jovens, diagnosticadas com câncer, algumas câncer de mama, outras não. Mas no final de semana, eu conversando com uma pessoa que eu conheço, ele me falou, ele teve um câncer na próstata, ele estava me contando, enquanto ele fazia o tratamento, das pessoas que ele encontrou lá também. Então, mulheres assim de 14, 15 anos já diagnosticadas e algumas inclusive mutiladas já fazendo o tratamento. Então, é uma doença grave, séria, que a gente tem que falar bastante a respeito, certeza, né, doutora Amanda? Porque acho que é o jeito de informar as pessoas, com certeza. Né? E o câncer de mama, ele não tem uma causa específica. Então, é muito difícil a gente falar em prevenção. Como previne, né? Na verdade, o câncer de mama não se previne, se rastreia. Então, é importante que a população tenha consciência que o câncer ele precisa de diagnóstico precoce, de rastreamento, porque ele é multifatorial. Então, muitas coisas, a gente não sabe exatamente como o câncer de pulmão, que se a pessoa fuma, ela tem câncer de pulmão. A mama não acontece isso. Qualquer pessoa pode ter. Pode ter, né? Então o rastreamento idade, né, é muito importante. É o que vai definir o prognóstico da doença. Então, o que causa o câncer de mama, não se sabe. A gente não sabe. Porque muitas vezes a gente recebe aqui alguns especialistas e se fala sobre a questão do exercício físico, se fala sobre a questão da alimentação, que a gente hoje come muita coisa que vem com vários corantes, acidulantes e tudo, e que isso talvez ajudasse a proporcionar. Você tem essa informação também? Existem esses fatores que contribuem. Então, é claro que se a pessoa tem uma atividade física, se a pessoa evita a obesidade, evita o tabagismo, tudo isso leva a você fazer uma prevenção, mas que não é aquilo, assim, você não é uma garantia. Não é uma garantia, não quer dizer, então se eu fizer exercício físico, evitar a obesidade, eu não vou ter câncer de mama. Não é isso. Você vai, de certa forma, amenizar aqueles fatores externos que podem contribuir para a doença. Entendi, isso sim. Entendi. Como é que se detecta esse tipo de câncer? Principalmente através do rastreamento mamográfico. Qual que é o objetivo do diagnóstico do câncer de mama? É o diagnóstico precoce. Então, a gente visa encontrar o câncer que ainda não é palpável. É claro que o exame físico, principalmente com o médico especialista, uma vez por ano, é muito importante. O câncer de mama ele é mais frequente por volta dos 50 anos. Então, a ideia é que, se a mulher fizer o rastreamento mamográfico anualmente, nós vamos encontrar o câncer num estágio muito inicial, naquele estágio onde a gente não consegue ainda sentir ele no exame físico. Não dá para perceber ainda. Isso. Agora, quando a gente fala do exame físico, aí tem uma dúvida que eu acho que eu tenho e você também tem. É suficiente a visita ao ginecologista ou a gente tem que procurar um mastologista? Na verdade, o ginecologista é o primeiro clínico da mulher. Eu acho que é o que vai fazer a primeira avaliação. Mas no momento, se existe uma dúvida diagnóstica, um exame alterado, eu acho que o especialista é o que precisa acompanhar, porque ele vai conduzir melhor aquela situação. Entendi. Nós saímos às ruas para ver, então, e para ouvir as pessoas, né? As mulheres, com que periodicidade as mulheres realizam os seus exames. É a hora da verdade, aí vamos lá. Quando que foi a última vez que você fez o seu autoexame? Meu autoexame eu faço sempre quando eu estou no ciclo menstrual.
E quanto à mamografia, quando que foi a última vez? Deve ter uns 6 meses. Uma vez por ano eu procuro ir à ginecologista e fazer todos os exames, a mamografia, a ultrassonografia também. O autoexame você faz numa periodicidade menor, sozinha ou não? Você só faz a mamografia? Geralmente eu faço só a mamografia, mas devido a essa grande incidência de câncer de mama, eu tenho procurado ultimamente fazer o autoexame. Então tem pessoas aí que estão buscando essa questão do autoexame. O autoexame é bom por quê? O autoexame, eu acho que ele deve ser visto como uma maneira da mulher conhecer melhor o próprio corpo. Ele não substitui o rastreamento mamográfico, por aquilo que eu já disse. O objetivo é descobrir o câncer inicial. O câncer inicial ele é assintomático, ele não é palpável, ele é pequeno. Então o autoexame, para que ele vai servir? A mulher vai conhecer melhor o corpo. Se ela tiver dentre aqueles casos que a pessoa tem um câncer de crescimento rápido, um câncer que a gente chama de intervalo, que aparece entre um exame normal e o próximo, aí sim ele vai ajudar e auxiliar. Mas de uma maneira geral, se você está pensando em diagnóstico precoce, ele isoladamente não tem muita serventia. É uma coisa a mais. A mais, né? Mas o certo é buscar realmente ajuda médica, né? Isso é mais importante. Isso é mais importante. Agora, muitas mulheres, muitas amigas que eu tenho dizem o seguinte: você vai lá fazer o exame e aí pedem para você repetir o exame. Ou no momento que você está fazendo o exame, não consegue às vezes pegar exatamente aquele pontinho, tem uma sombrinha ali, há uma desconfiança, e aí você fica fazendo ali várias imagens. As mulheres ficam muito assustadas nesse momento, né? Na verdade, o centro, quando ele é um centro de diagnóstico, mesmo ele tenta esgotar todas as possibilidades, né? O exame de mamografia, muitas vezes as mamas são densas, existem áreas que são de mais difícil avaliação, e aí o complemento ele vem para colaborar nessa situação. Então, o fato da paciente ser reconvocado, ser feita uma imagem adicional, não significa de maneira nenhuma que ela tem alguma coisa errada. Muito pelo contrário. Nós queremos justamente esclarecer aquilo para dizer, olha, isso daqui não é nada, isso está tudo bem. Mas isso acontece quando você fala para a paciente, precisa fazer uma imagem adicional, elas já ficam pensando, será que eu tenho alguma coisa? E não é nada disso. Não é nada disso, né? Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas vamos lá perguntar, né? Tem sintomas? O câncer de mama, ele apresenta em algum dos estágios? O câncer de mama inicial, não. O câncer de mama inicial é completamente assintomático. Existem alguns sinais que as mulheres precisam ficar atentas quando eles aparecem. Por exemplo, um caroço na mama, palpável. Ela tem que procurar o especialista quando isso acontece. Alterações de pele, como espessamento da pele, retração do mamilo. Isso também é importante. Saída de secreção espontânea na mama, principalmente quando é uma secreção sanguinolenta. Aquela secreção que é branca, amarela, verde, essa não tem muita importância. E sempre a secreção espontânea. E os nódulos na axila também são importantes. Agora, o câncer inicial, normalmente ele não vai ter nada disso. Ele está ali quietinho e a pessoa não sente nada. A dor na mama não tem relação com o câncer de uma maneira geral. Então, esses sinais são os mais importantes. Mais evidentes, né? Agora, muitas pessoas dizem que o câncer é hereditário. Então, se a avó teve câncer de mama, aí as netas já ficam, né, precavidas, né? A gente tem que ficar fazendo o exame com uma maior constância. É verdade? Ele pode ser hereditário? É uma verdade parcial. Existe o câncer de mama hereditário, o câncer de mama genético, mas esse câncer é a minoria dos casos. A grande maioria dos casos de câncer de mama a gente chama de esporádico, aleatório, qualquer pessoa pode ter. Então, o fato da pessoa falar, eu não tenho histórico familiar, então eu não vou ter câncer de mama, isso é verdade? Não, isso não é verdade. A história familiar é importante para quem tem. Essa pessoa, comparada com a população, ela tem um risco relativo maior, principalmente quando teve mãe, filha ou irmã com câncer de mama, principalmente antes da menopausa. Então aí tem que ficar mais alerta mesmo, Tem que ficar mais alerta Mas não mesmo. Significa que vai ter. Não significa que vai... Ela só aumenta as chances, Isso, ela tem um risco relativo maior. Mas não é uma sentença. Ingestão de hormônios na menopausa, né? Muitas mulheres hoje fazem essa reposição hormonal e acham que, né, com um longo tempo utilizando essa reposição hormonal, podem ter câncer de mama. Isso é o seguinte, a reposição hormonal, aquela reposição clássica feita com estrogênio combinado à progesterona, já foi feito um estudo que mostrou que realmente a reposição por mais de 5 anos, ela aumenta sim o risco de câncer de mama. Então isso é real. Então a pessoa tem que tomar cuidado, se a pessoa está fazendo reposição hormonal... O ideal é fazer a reposição hormonal nas menores doses possíveis pelo menor tempo possível, nunca ultrapassando os 5 anos. 5 anos, entendi.
A partir de que idade as mulheres devem procurar um mastologista, na sua opinião, doutora? A partir dos 40 anos. 40. Pacientes sem risco, rastreamento, mamografia anual a partir de 40 anos. 40 anos, né? É que os ginecologistas também já pedem, né? Por isso que eu acho que as pessoas... É que eu já conversei com um médico que disse, aliás, uma paciente, né? Que disse que devia ter ido no mastologista, porque teria descoberto o câncer, né? Mas, enfim. É que, na verdade, a mastologia hoje ela é uma especialidade à parte. À parte, isso. Né? O ginecologista é o primeiro médico que avalia a mulher como um todo. Mas é o geral, né? Eu acho que é preciso que exista uma consciência de que ele pode até pedir o exame de rotina, mas naquela dúvida, num achado diferente ou numa queixa diferente, eu acho que a paciente tem que ser encaminhada ao especialista. Especialista mesmo, né? Ele tem cura, o câncer de mama? Ele, quando descoberto no início, ele é passível de cura, né? Então essa é a grande importância né? desse exame, né? Isso. Feito de uma forma precoce. A periodicidade é que a gente deve procurar, então, e fazer outros exames que podem estar relacionados ao câncer de mama. Uma vez por ano é o suficiente? Uma vez por ano é o suficiente, a menos que a pessoa tenha alguma coisa, um achado que precisa de um controle. Mas o exame de rotina, para paciente que não tem nada, assintomático, é anual. Para as mulheres que não têm acesso a um plano de saúde, a saúde pública oferece esse exame para fazer a mamografia? O governo ele dá o direito a toda paciente com mais de 40 anos a fazer uma mamografia anual. A questão da saúde pública é uma questão muito maior do que tudo isso, mas ela tem esse direito. Ela tem, quer dizer, se não conseguiu fazer, você tem que botar a boca no trombone e tem que fazer o seu exame aí. Quais outros elementos se comporiam aí como prevenção, já que a gente não tem mesmo como fazer a prevenção? Aliás, só a própria mamografia mesmo, mas o que você recomendaria? Uma vida saudável, evitar a obesidade, atividade física, evitar o tabagismo, ter cuidado com a reposição hormonal na menopausa. Eu acho que essas são as principais coisas que as pessoas podem fazer para prevenir, de certa forma, o câncer de mama. E a mensagem para quem já está com câncer, está fazendo tratamento, né? Que mensagem você deixaria para essas mulheres? Eu acho que tudo quando descoberto, tem-se o que fazer. Então as mulheres precisam procurar, se examinar, procurar o médico. E se, na verdade é o que eu disse, não tem como prevenir. Quem tiver de ter câncer de mama provavelmente vai ter. Então elas precisam se apegar aqui. Uma vez diagnosticado, ele é passível de tratamento, é passível de cura, a pessoa pode viver sua vida normalmente. É claro que é um processo muitas vezes difícil, porque mexe muito com aquela coisa da parte feminina e da autoimagem e tudo mais, mas é uma coisa que se trata e a pessoa fica bem. Acho que isso é o mais importante. Mais importante, né? A vida continua, né? Com certeza. A vida segue em frente graças a profissionais como você, doutora Amanda, que está ajudando várias mulheres aí a terem esse diagnóstico precoce e seguirem sua vida normalmente, né? Muito obrigada por sua presença aqui no Espaço Vida. Obrigada a você. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando, olha, você pode rever essa entrevista lá no nosso site, que é o www.paulinas.org.br, que nós fizemos aqui com a doutora Amanda Neves Machado, ela que é mastologista, responsável pelo Centro de Mama do Salomão Zop Diagnósticos. E bonito, né, da gente ver que existe tratamento, que você pode diagnosticar precocemente essa doença,